Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 20 de fevereiro, estamos na sexta semana do tempo comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, e eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo a mão sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado, enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa. Ele disse: "Não entreis no povoado." Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós temos no Evangelho de hoje esta cura desse cego. É interessante que o evangelista Marcos não somente disse que essa cura, como outras também de cegos, como Bartimeu ou outras, que Jesus só cura pela força da palavra. Mas aqui nós percebemos que Jesus tem todo um rito de trazer para fora, de tocar, toda uma pedagogia, de um processo de enxergar. Primeiro ele começa a enxergar, mas não enxerga totalmente, e só depois de um outro momento com Jesus, ele começa a enxergar as coisas com nitidez, como diz a palavra. Aqui nós percebemos esse processo de amadurecimento, esse processo de cura, que a Igreja, na sua tradição, sempre entendeu que o processo de se tornar cristão, ele demanda tempo. Não é de uma hora para outra. Ou seja, o processo de começar a, de fato, crescer, amadurecer na fé, ele requer passos. Não é uma realidade imediata. O grande problema, muitas das vezes, que os irmãos, amadas irmãs, dos dias de hoje, é que hoje tudo se resolve, na maioria das vezes, de modo imediato. É um imediatismo. Nós, com um clique, com um aplicativo, com uma realidade, tudo se resolve. Contudo, há realidades, principalmente na vida espiritual, que não se resolve somente com uma realidade. Demanda tempo, constância, perseverança. E muitas das vezes na nossa caminhada de fé, no conhecimento de Jesus Cristo, nós não conhecemos Jesus na sua totalidade num retiro, numa missa que nós vamos. Nós conhecemos Jesus a partir da perseverança, da constância na presença dele. Esta cura de hoje desse cego, claro, Jesus cura fisicamente, mas a cegueira na Sagrada Escritura, ela sempre estava relacionada com a realidade do crer. Porque, como está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, a fé é o fundamento da esperança, é crer naquilo que não se vê. Na verdade, o cego é aquele que não tem fé, porque ele não enxerga fisicamente e espiritualmente. E quando ele é curado por Jesus, claro, ele volta à vista, volta a enxergar fisicamente, mas também espiritualmente. O enxergar o invisível, o crer e ver aquilo que talvez não é diretamente o material, mas a realidade da vida espiritual, do sentido que está para além do físico. Ou seja, querido irmão, amada irmã, eu e você também precisamos entrar nesse processo de fé,
de maturidade de fé, de crescimento na fé. E precisamos da constância de, muitas das vezes, ir para um lugar à parte com o Senhor. É interessante que Jesus, ele tira aquele homem do meio dele e vai para um lugar à parte. E ali, estando com Jesus, tem todo um processo dele começar a ver nitidamente. Que eu e você também possamos ter os nossos lugares à parte com o Senhor e sermos constantes nisso. De termos esse momento a sós com Jesus de uma maneira frequente e ali dele receber a graça de enxergá-lo, crescer o nosso laço de amizade, de vivência com o Senhor. E ali o Senhor, ele vai cada vez mais abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para ver as realidades do alto, para ver as suas promessas, de fato enxergar aquilo que talvez muitos queriam ver, mas Ele nos dá a graça de compreender e viver. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.